Olá, gente. Eu aqui quem fala é a Camille, sou do primeiro C e vou apresentar meu trabalho de inglês. Vou falar sobre Camarões. Camarões, o país. Ele é do continente africano. O tamanho dele é de 475.440 quilômetros quadrados. E como é para comparar com o Brasil, Camarões comparado com o Brasil é 18 vezes menor que o Brasil. Camarões é mais ou menos do tamanho dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná juntos. A capital de Camarões é Yaoundé. A bandeira de Camarões. Fala sobre a bandeira de Camarões agora. Significado das cores da bandeira. As 3 cores da bandeira fazem referência ao panafricanismo, ideologia que defende a união de todos os povos africanos. O vermelho representa o sangue derramado pelo povo camaronês durante a guerra de descolonização. Amarelo representa o sol e também a savana, formação florestal presente no norte do país. Verde representa as matas e florestas presentes na região sul de Camarões. E no centro da bandeira existe uma estrela amarela de 5 pontas, conhecida como Estrela da Unidade. A cidade mais populosa é a Douala. E junto com ela vem a Goroa, também muito populosa. O clima de lá, quando alguém for para lá, ou se alguém for para lá. Continuando, o clima de lá é tropical. E no sudeste do país, o clima é equatorial, quente e úmido, com chuva persistente em todas as épocas do ano, mas rumo norte o clima torna-se mais seco. O norte dos Camarões tem uma estação chuvosa, que começa em maio e termina em setembro. Língua oficial. A língua oficial de Camarões é francês e inglês. E eles também falam muito o alemão. E uma das outras línguas que eles falam, principais línguas regionais, é a Fang, Balimeque e Douala. O governante de lá é o presidente Paul Biya. Ele governa lá já há 35 anos. E o primeiro-ministro Joseph Neguti. A moeda de lá é franco CFA. A população em 2018 era de 25 milhões e 22 mil em 2018. A população atual é de 26.480.594. Forma e sistemas de governo. A política dos Camarões tem lugar num quadrado de uma república presidencial unitária, segundo o qual o presidente dos Camarões é tanto chefe de Estado e chefe de governo, e de um sistema multipartidário, sido pelo governo, e o poder legislativo é investigado tanto no governo e na Assembleia Nacional dos Camarões. Religiões. Cristianismo 54,2%, católicos 26,5%, protestantes 20,7%, outros 7%, crenças tradicionais 23,7%, islamismo 21,2%, sem religião e ateísmo 0,4%, baianismo 0,4%. Independência. Quando e de quem? Os britânicos Camarões do Sul obtiveram a independência num referendo da ONU em 11 de fevereiro de 1961. A República dos Camarões e o Sul dos Camarões tornaram-se estados federais. 9 meses depois, em 1º de outubro de 1961, formaram a República Federal dos Camarões.
Independência da França, 1º de janeiro de 1960, e Independência do Reino Unido, 1º de outubro de 1961. Esporte mais praticado. O esporte mais praticado em Camarões são vôlei, basquete, handebol, golfe, beisebol, atletismo e o futebol, sendo que os mais praticados são o golfe, beisebol, atletismo e o futebol, que é o mais popular entre eles. Prato típico. O prato mais típico da gastronomia de Camarões é o nidolé, uma receita que pode ser feita com carne ou peixe. O prato é muito apimentado e acompanha amendoins. Outras receitas tradicionais são os cuscuz de milho com o molho de peixe e a carne com cogumelos. Camarões é um dos países com a maior riqueza cultural da África. O país tem uma cultura marcante e diversificada, com uma gastronomia muito interessante. As principais cidades de Camarões são a capital Yaoundé e Douala. Nessas duas cidades é possível apreciar a culinária típica do país. Antes de falarmos dos pratos tradicionais, é preciso dizer que a bebida mais popular do país é a cerveja. 7 curiosidades sobre o país. Camarões. O nome do país deriva do termo usado para o rio Ouro por exploradores portugueses. Chega à costa dos Camarões, perto da cidade portuária moderna de Douala. Em torno de 1472, os exploradores do rio chamado Rio dos Camarões, abre aspas, Rio de Camarão, fecha aspas, após a variedade de crustáceo que encontraram lá. Este nome mais tarde foi aplicado para a área costeira entre o Monte Camarões e Muni Rio. Mais de 40% do território camaronês é coberto por florestas tropicais. Ao longo do país, existem savanas e formações de origem vulcânica. Economia. Camarões é considerado um país rico em recursos naturais como petróleo, gás e minerais. Ainda assim, cerca de 70% da população vive na agricultura ou da pecuária. Aproximadamente 40% da população está abaixo do nível de pobreza, segundo o Banco Mundial. As províncias no extremo norte são consideradas as mais pobres. Idiomas. Camarões é um país com uma cultura bem variada. Os idiomas oficiais são o inglês e o francês. Boa parte dos habitantes também fala alemão ou espanhol. Ainda existem muitas línguas locais que chegam a mais de 250. Turismo. O país é um dos mais propícios para o turismo. No continente africano, quem visitar poderá conhecer diversas culturas e etnias. Um dos locais mais visitados é Douala, um centro econômico com uma estrutura social marcante. A cidade de Limbe tem traços britânicos e conta com a bela vegetação. Já na capital, Yaoundé, a tradição se mistura com a modernidade. Tem ainda o Monte Camarão, que é o mais alto do país, com 4.100 metros. Futebol. A seleção camaronesa de futebol disputou 7 edições da Copa do Mundo, atingindo as quartas de final em 1990, quando terminou na 7ª colocação. O país é o segundo maior ganhador da Copa Africana de Nações, com 5 títulos. Na galeria tem ainda a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 2000 e o vice da Copa das Confederações de 2003. A culinária. A comida mais conhecida de Camarões é o nidolé, que utiliza carne ou peixe em sua composição. Tem tom apimentado com amendoins. No país também é comum se alimentar com cuscuz de milho com molho de peixe e a carne com cogumelo.